Ele estava sentado ali com seu terno de $3.000, rindo junto com seu advogado caríssimo, apontando para a cadeira vazia ao lado de sua esposa. Keith pensava que o divórcio já estava resolvido. Ele acreditava que, ao esvaziar as contas bancárias de Grace, ela simplesmente desmoronaria. Ele até disse ao juiz que ela era incompetente demais para contratar um advogado. Mas Keith esqueceu um detalhe crucial sobre o passado de Grace, especificamente quem deu à luz a ela. Quando as portas do tribunal se abriram e ela entrou, o sorriso não apenas desapareceu do rosto de Keith. A cor drenou de toda a sua existência. Você está prestes a testemunhar a mais brutal derrubada em um tribunal na história. O ar dentro da sala de audiências 304 do Tribunal Civil de Manhattan estava viciado, cheirando levemente a cera de chão e papel velho. Era o cheiro de coisas terminando. Para Keith Simmons, no entanto, a atmosfera cheirava a vitória. Keith ajustou os punhos de seu terno italiano sob medida. Recostando-se na cadeira de couro na mesa do autor, ele olhou para seu relógio, um Patek Philippe Vintage, que custava mais do que o carro de um americano médio, e soltou uma exalação aguda e desdenhosa pelo nariz. Ela está atrasada, Keith sussurrou para o homem ao seu lado. Ou talvez ela finalmente percebeu que é mais barato simplesmente desistir. Ao seu lado estava sentado Garrison Ford. Garrison não era apenas um advogado. Ele era uma arma. Sócio sênior em Ford, Miller e O'Connell. Ele era conhecido nos círculos jurídicos de Nova York como o açougueiro da Broadway. Ele não apenas vencia casos de divórcio, ele incinerava a oposição até que não restasse nada além de cinzas e um acordo favorável. Garrison alisou sua gravata prateada, seus olhos escaneando a pauta com tédio predatório. Não importa se ela parecer, Kit, Garrison murmurou, sua voz como cascalho moendo em vidro. Nós entramos com a moção de emergência para congelar os ativos conjuntos na segunda-feira. Ela não tem acesso à liquidez. Sem adiantamento significa sem representação. Sem representação contra mim significa que ela sai com qualquer migalha que decidirmos jogar para ela. Keith sorriu maliciosamente, olhando para o outro lado do corredor. Sentada ali sozinha estava Grace. Ela parecia menor do que Keith se lembrava. Ela usava um simples vestido cinza-carvão que possuía há anos. Suas mãos estavam dobradas ordenadamente sobre a mesa de carvalho arranhada, seus dedos entrelaçados tão apertados que seus nós dos dedos estavam brancos. Não havia pilhas de arquivos na frente dela, nenhum paralegal sussurrando estratégia, nenhum copo de água gelada. Apenas Grace, olhando fixamente para a bancada vazia do juiz. Olhe para ela. Keith riu alto o suficiente para os poucos espectadores no fundo ouvirem. Patética. Eu quase sinto pena dela. É como assistir um cervo esperando por um caminhão. Foco, Garrison alertou, embora um pequeno sorriso brincasse em seus lábios. O juiz Henderson é rigoroso quanto ao decoro. Vamos terminar isso rapidamente. Eu tenho uma reserva para almoço no Le Bernardin à 13h. Não se preocupe, Garrison. À 13h, eu serei um homem livre, e ela estará procurando um apartamento tipo estúdio no Queens. O oficial de justiça, um homem corpulento chamado oficial Kowalski, que tinha visto divórcios suficientes para perder a fé na humanidade 2 vezes, anunciou em voz alta, todos de pé. O honorável juiz Lawrence P. Henderson presidindo. A sala se levantou. O juiz Henderson entrou, suas vestes pretas ondulando. Ele era um homem de ângulos afiados e paciência curta, conhecido por limpar sua pauta com eficiência implacável. Ele tomou seu assento, ajustou seus óculos e olhou para as partes. Sentem-se, Henderson comandou. Ele abriu o arquivo na sua frente. Caso número 24-Civil 0091, Simmons versus Simmons. Estamos aqui para a audiência preliminar sobre a divisão de bens e a petição de pensão alimentícia. Henderson olhou para a mesa do autor. Sr. Ford, bom vê-lo novamente. Igualmente meritíssimo, Garrison disse, levantando-se suavemente. Estamos prontos para prosseguir. O juiz voltou seu olhar para a mesa da defesa. Ele franziu a testa. Grace se levantou lentamente. Senhora Simmons, o juiz Henderson disse.
sua voz ecoando levemente na sala de teto alto. Vejo que está sozinha. Está esperando um advogado? Grace pigarreou. Sua voz era suave, tremendo levemente. Eu estou meritíssimo. Ela deveria estar aqui a qualquer minuto. Keith soltou um deboche alto e teatral. Ele cobriu a boca com a mão, mas o som era inconfundível. Os olhos do juiz Henderson se voltaram para Keith. Há algo engraçado, Sr. Simmons? Garrison Ford se levantou imediatamente, colocando uma mão de contenção no ombro de Keith. Minhas desculpas, meritíssimo. Meu cliente está simplesmente frustrado. Este processo tem se arrastado e a tensão é significativa. Mantenha a frustração do seu cliente silenciosa, Sr. Ford, o juiz advertiu. Ele se voltou de volta para Grace. Senhora Simmons, o tribunal começou 5 minutos atrás. Você conhece as regras? Se sua advogada não está presente, ela está vindo. Grace insistiu, sua voz ganhando uma fração mais de força. Houve trânsito. Trânsito? Keith murmurou, inclinando-se para a frente para que sua voz alcançasse o outro lado do corredor. Ou talvez o cheque tenha sido devolvido, Grace. Ah, espere. Você não pode emitir um cheque. Eu cancelei os cartões esta manhã. Sr. Simmons, o juiz bateu seu martelo. Mais uma explosão e eu vou mantê-lo em desacato. Minhas desculpas, meritíssimo, Keith disse, levantando-se e abotoando seu paletó, fingindo humildade. Eu só quero ser justo aqui. Minha esposa está claramente confusa. Ela não entende a complexidade da lei. Ela não tem renda sem recursos. Eu ofereci a ela um acordo generoso na semana passada, $50 mil e o Lexus 2018. Ela recusou. Keith se virou para olhar para Grace, seus olhos frios e mortos. Eu tentei ajudá-la, Grace, mas você insistiu em jogar jogos. Agora, olhe para você. Sentada aí sem nada. Você não tem um advogado porque ninguém quer um caso de caridade. Sr. Ford, controle seu cliente. O juiz Henderson retrucou. Meritíssimo. Garrison Ford interveio suavemente. Embora a paixão do meu cliente seja lamentável, seu ponto é válido. Estamos desperdiçando o tempo do tribunal. A senhora Simmons claramente não conseguiu representação. Sob o precedente de Vargas versus Estado, nós movemos para prosseguir imediatamente com o julgamento à revelia sobre a divisão de bens. Ela teve meses para se preparar. O juiz Henderson olhou para Grace. Ele parecia cansado. Senhora Simmons, o Sr. Ford está tecnicamente correto. O tempo do tribunal é valioso. Se você não pode produzir um advogado agora, tenho que assumir que você está se representando em causa própria e, dada a complexidade da contabilidade forense envolvida no patrimônio do seu marido, isso seria mal aconselhado e seu marido... Eu não estou me representando, Grace disse, seus olhos fixos nas portas duplas de mogno, no fundo da sala. Por favor, apenas mais 2 minutos. Ela está enrolando, Keith sibilou. Ela não tem ninguém. O pai dela era um mecânico e as amigas dela são todas donas de casas suburbanas. Quem ela vai chamar? Os caça-fantasmas? Keith riu novamente, um som cruel e latido. Ele se sentia invencível. Ele olhou para Grace, a mulher a quem havia jurado amar e estimar, e viu apenas um obstáculo que estava prestes a esmagar. Ele queria humilhá-la. Ele queria que ela soubesse que deixá-lo foi o maior erro de sua vida. Meritíssimo, Garrison pressionou, sentindo a vitória. Eu movo para anular seu pedido de continuação. Vamos acabar com essa farsa. O juiz Henderson suspirou. Ele pegou seu martelo. Senhora Simmons, sinto muito. Não podemos esperar mais. Vamos prosseguir com... As portas duplas no fundo da sala do tribunal não apenas se abriram. Elas foram lançadas abertas com uma força que fez as molduras chacoalharem. O som ecoou como um tiro. Todos se viraram. Keith girou em sua cadeira, irritado com a interrupção. Garrison Ford franziu a testa, sua caneta pairando sobre seu bloco de notas. A sala do tribunal caiu em um silêncio atônito. De pé na porta de entrada não estava uma defensora pública desgrenhada. Não era uma advogada barata de shopping. De pé ali,
estava uma mulher que parecia ter seus 60 e poucos anos, embora sua postura fosse rígida como uma viga de aço. Ela usava um terno branco sob medida que custava mais do que todo o guarda-roupa de Keith. Seu cabelo prateado estava cortado em um corte curto, afiado e terrivelmente preciso. Ela usava óculos escuros que lentamente removeu, revelando olhos de um azul gélido penetrante. Olhos que já encararam senadores e diretores executivos. Atrás dela caminhavam 3 associados juniores, todos carregando maletas de couro grossas, movendo-se em formação em V, como jatos de combate escoltando um bombardeio. A mulher não se apressou. Ela caminhou pelo corredor central, o clique de seus saltos, soando como um metrônomo, contando o tempo restante de Keith na terra. Garrison Ford, o açougueiro da Broadway, deixou cair sua caneta. Sua boca se abriu levemente. Seu rosto, geralmente uma máscara de arrogância, empalideceu. Não, Garrison sussurrou, um tremor genuíno em sua voz. Isso é impossível. Quem é essa? Keith perguntou, confuso com a reação de seu advogado. É a mãe dela? A mãe da Grace está morta. Ela me disse que era órfã. A mulher chegou à mesa da defesa. Ela não olhou para Grace. Ela não olhou para o juiz. Ela se virou lentamente e olhou diretamente para Keith Simmons. Ela sorriu, mas não era um sorriso agradável. Era o sorriso que um tubarão dá antes de arrastar uma foca para as profundezas. Desculpe o atraso, ela disse, sua voz suave, culta e projetando-se para cada canto da sala sem um microfone. Eu tive que protocolar algumas moções na Suprema Corte sobre suas finanças, Sr. Simmons. Levou mais tempo do que o esperado para listar todas as suas contas offshore. Keith congelou. O juiz Henderson se inclinou para a frente, seus olhos arregalados. Advogada, declare seu nome para o registro. A mulher colocou um cartão de visita, em relevo dourado, na mesa da estenógrafa. Ela se virou para o juiz. Catherine Bennett, ela disse. Sócia sênior gerente na Bennett Crown Sterling de Washington, D.C. Estou entrando com meu comparecimento como advogada da ré. Ela fez uma pausa, então olhou para Keith novamente e acrescentou. Eu também sou a mãe dela. O silêncio que se seguiu à apresentação de Catherine Bennett foi absoluto. Era o tipo de silêncio que geralmente segue uma explosão de bomba. Keith Simmons piscou, seu cérebro tentando processar a informação. Mãe, ele gaguejou, olhando da mulher imponente de branco para sua esposa trêmula. Grace, você disse que sua mãe estava. Você disse que ela tinha morrido. Grace finalmente olhou para cima, seus olhos molhados, mas seu queixo erguido. Eu disse que ela estava fora da minha vida aqui. Eu não disse que ela estava morta. Nós estávamos afastadas até ontem. Afastadas, Catherine Bennett repetiu, a palavra rolando de sua língua como um veredicto. Ela se moveu ao redor da mesa da defesa, pegando a cadeira ao lado de Grace. Ela não abraçou sua filha. Ainda não. Isso era negócio. Ela colocou uma maleta pesada sobre a mesa e abriu as travas com um estalo. Grace saiu de casa há 20 anos para escapar da pressão do meu mundo. Ela queria uma vida simples. Ela queria ser amada por quem ela era, não pelo nome Bennett. Catherine voltou seu olhar para Garrison Ford. O advogado opositor estava atualmente tentando se fazer parecer menor em sua cadeira. Olá, Garrison, Catherine disse agradavelmente. Não te vejo desde o litígio da fusão da Oracle Tech em 2015. Você era apenas um associado, então, não era? Buscando café para os advogados de verdade. Garrison Ford pigarreou, seu rosto corando em um vermelho profundo. Senhorita Bennett, é uma honra. Eu não sabia que você era admitida na Ordem em Nova York. Eu sou admitida na Ordem em Nova York, Califórnia, D.C., e perante a Corte Internacional de Justiça em Haia, ela respondeu, sem quebrar o contato visual. Geralmente eu lido com direito constitucional e fusões corporativas multibilionárias. Mas quando minha filha me ligou chorando, dizendo que um executivo de marketing de nível médio com um complexo de Napoleão estava intimidando ela, Catherine fez uma pausa, deixando o insulto pousar. Eu decidi fazer uma exceção.
Objeção! Keith gritou, levantando-se. O pânico estava começando a se instalar. Ataque pessoal? Quem ela pensa que é? Sente-se, Sr. Simmons. O juiz Henderson latiu. O juiz olhou para Catherine com uma mistura de reverência e medo. Todos no mundo jurídico conheciam o nome Catherine Bennett. Ela era conhecida como Martelo de Ferro. Ela havia argumentado 14 casos perante a Suprema Corte dos Estados Unidos e vencido 12. Ela era um mito. Senhorita Bennett, o juiz Henderson disse. Seu tom respeitoso. Embora sua reputação a preceda, estamos no meio de uma audiência sobre divisão de bens. O Sr. Ford protocolou uma moção para julgamento à revelia. Sim, eu vi essa moção, Catherine disse, puxando um arquivo de sua maleta. Foi fofa. Desleixada, mas fofa. Ela se levantou e caminhou em direção à bancada, entregando uma pilha grossa de documentos ao oficial de justiça para dar ao juiz. Ela deixou cair uma pilha duplicada na mesa de Garrison Ford com um baque pesado. O Sr. Ford afirma que minha cliente não tem bens e nenhuma representação. Isso agora é irrelevante. Além disso, o Sr. Simmons afirma que os bens em questão, a cobertura na Quinta Avenida, a casa nos Hamptons e a carteira na Goldman Sachs, são propriedade exclusiva dele, protegidos por um acordo pré-nupcial assinado há 7 anos. Esse acordo pré-nupcial é blindado, Keith gritou. Ela não recebe nada. Ela assinou. Catherine se virou para Keith. Ela tirou seus óculos novamente. Sr. Simmons, você sabe quem escreveu o modelo padrão para a cláusula de coerção conjugal usado no estado de Nova York? Keith piscou. O quê? Eu escrevi, Catherine disse suavemente. Em 1998, eu redigi a legislação que define exatamente o que constitui coerção ao assinar um contrato matrimonial. Ela bateu no documento na mesa de Garrison. E de acordo com a declaração juramentada que minha filha forneceu esta manhã, você ameaçou matar o gato dela e cortar o acesso dela aos fundos da casa de repouso de sua avó doente se ela não assinasse aquele papel na noite antes do casamento. A sala do tribunal ofegou. Isso é mentira, Keith gritou, seu rosto ficando roxo. Ela é mentirosa. Nós também temos as mensagens de texto daquela noite, Catherine continuou, sua voz subindo apenas o suficiente para cortar seus gritos, recuperadas do servidor de nuvem que você pensou ter apagado. Anexo C, meritíssimo. O juiz Henderson folheou até o anexo C. Suas sobrancelhas se ergueram. Garrison Ford estava folheando as páginas freneticamente. Suor estava se formando em sua testa. Meritíssimo, mas não tivemos tempo de revisar essas evidências. Isso é uma emboscada. Uma emboscada? Catherine riu. Foi um som aterrorizante. Sr. Ford, você tentou um julgamento à revelia contra uma mulher sem advogado, enquanto seu cliente zombava dela na cara dela. Você não pode reclamar de justiça. Agora, vamos falar sobre as finanças. Catherine se virou de volta para a galeria, dirigindo-se à sala como se estivesse dando uma palestra para uma classe de estudantes de direito. O Sr. Simmons afirma que seu patrimônio líquido é de aproximadamente 8 milhões de dólares, uma quantia respeitável para um homem de seus talentos limitados. Keith parecia que estava prestes a ter um derrame. No entanto, Catherine disse, puxando uma segunda pasta mais grossa, minha equipe de contadores forenses, que por sinal geralmente rastreiam financiamento terrorista para o Pentágono, passou as últimas 12 horas rastreando a intrincada rede de empresas de fachada que o Sr. Simmons montou nas Ilhas Cayman e Chipre. Ela deixou cair a segunda pasta. Baque. Parece, meritíssimo, que o Sr. Simmons tem canalizado bens conjugais para uma holding chamada Apex Ventures por 5 anos. O valor total escondido não é 8 milhões de dólares. Catherine se inclinou perto de Keith, seu rosto a centímetros do dele. São 24 milhões. E já que você falhou em divulgar isso em sua declaração financeira assinada sob pena de perjúrio, esta manhã. Catherine sorriu para o juiz. Isso constitui fraude qualificada. Keith se deixou cair de volta em sua cadeira. Ele olhou para Garrison.
Faça alguma coisa, ele sibilou. Garrison Ford olhou para os documentos. Ele olhou para o juiz, que estava encarando Keith com intensidade ardente. Então, ele olhou para Catherine Bennett, que estava verificando suas unhas manicuradas. Eu preciso de um intervalo, Garrison murmurou. Pedido negado, o juiz Henderson disse instantaneamente. Eu quero ouvir mais sobre essas contas nas Cayman. Senhorita Bennett, por favor, prossiga. Catherine alisou sua saia. Obrigada, meritíssimo. Mas antes de chegarmos à fraude, eu gostaria de abordar a questão da zombaria que minha cliente suportou sobre sua falta de advogado. Ela caminhou de volta para Grace e colocou uma mão em seu ombro. Pela primeira vez, Grace olhou para sua mãe e sorriu, um sorriso genuíno e esperançoso. Keith, Catherine disse, sua voz caindo para um tom conversacional quase íntimo. Você zombou da minha filha porque pensou que ela era fraca. Você pensou que porque ela é gentil, ela não tem defesa. Você confundiu o silêncio dela com rendição. Catherine se virou para a repórter do tribunal. Que fique registrado, ela declarou claramente, que Grace Simmons agora está representada por Catherine Bennett. E eu não estou aqui para negociar um acordo, Sr. Ford. Ela olhou para Keith, seus olhos brilhando com uma luz fria e dura. Eu estou aqui para pegar tudo. A casa, os carros, o dinheiro escondido, a reputação. Eu vou descascar sua vida camada por camada, até que você fique com exatamente o que tentou deixar minha filha. Nada. Sr. Ford, Catherine disse, gesticulando para o púlpito. Sua testemunha. O ar da sala do tribunal havia mudado. Não estava mais viciado. Estava elétrico. Os poucos espectadores no fundo, principalmente escreventes entediados e aposentados, agora estavam inclinados para a frente, seus telefones fora, enviando mensagens para amigos de que algo importante estava acontecendo na sala de audiências 304. O juiz Henderson esfregou suas têmporas. Sr. Ford, você deseja fazer contra-interrogatório? Bem, suponho que ainda não há testemunha. Senhorita Bennett, você tem a palavra. Obrigada, meritíssimo, Catherine disse, ficando de pé. Eu chamo Keith Simmons como testemunha hostil. Keith congelou. Ele olhou para Garrison Ford. Eu tenho que fazer isso. Você é o autor, seu idiota. Garrison sussurrou asperamente, limpando o suor de seu lábio superior. Suba lá. E pelo amor de Deus, não minta. Ela sabe de tudo. Keith caminhou até a tribuna das testemunhas. Suas pernas estavam pesadas. Ele se sentou e o oficial de justiça o fez jurar. Ele olhou para o tribunal tentando recuperar sua compostura. Ele era Keith Simmons. Ele era um empresário de sucesso. Ele era o homem que fechava negócios. Essa velha estava apenas blefando. Catherine caminhou até o púlpito. Ela não trouxe nenhum papel. Ela apenas apoiou as mãos na madeira e olhou para ele. Sr. Simmons, ela começou, sua voz enganosamente leve. Vamos falar sobre o trânsito que você mencionou mais cedo. O trânsito que atrasou minha filha? Keith zombou nervosamente. Foi uma figura de linguagem. Ela está sempre atrasada. Ela desorganizada. Desorganizada? Catherine repetiu. É por isso que você cuidou de todas as finanças no casamento? Porque Grace era desorganizada demais para entender números? Exatamente, Keith disse, ganhando confiança. Grace é uma sonhadora. Ela pinta. Ela é voluntária no abrigo de animais. Ela não entende retorno sobre investimento ou posições de capital. Eu fiz tudo para proteger nosso futuro. Para proteger seu futuro? Catherine assentiu. É por isso que você comprou um condomínio em Miami, em 14 de março deste ano? Aquele listado sob Simmons Holdings LLC? Keith piscou. Isso foi uma propriedade de investimento para o portfólio. Estranho, Catherine disse. Porque de acordo com os extratos do cartão de crédito associados àquela propriedade, extratos que você tentou destruir, mas que sua assistente, a pobre e sobrecarregada senhorita Higgins, esqueceu de deletar da lixeira digital. Você comprou móveis para um quarto de bebê. Grace ofegou na galeria. Sua mão voou para sua boca. Keith ficou pálido. Isso.
Foi preparação para valor de revenda. Preparação? Catherine disse, chegando mais perto. E a pulseira de tênis de diamantes comprada na Tiffany's, na Quinta Avenida 3 dias depois. Isso foi para preparação também? Ou foi para a mulher vivendo no condomínio? Objeção. Garrison Ford se levantou, embora parecesse que queria estar em qualquer outro lugar. Relevância. Meritíssimo. Nova York é um estado de divórcio sem culpa. Infidelidade não impacta a divisão de bens. Impacta quando fundos conjugais foram usados para facilitá-la. O juiz Henderson decidiu, seus olhos se estreitando para aqui. Objeção rejeitada. Responda à pergunta, Sr. Simmons. Keith agarrou o corrimão da tribuna das testemunhas. Eu não sei do que ela está falando. Catherine sorriu. Era o sorriso de um predador que provou sangue. Você não sabe? Tudo bem. Vamos deixar a amante de lado por um momento. Vamos voltar a Sasha mais tarde. Keith estremeceu ao nome. Vamos falar sobre sua empresa, Apex Ventures? Catherine continuou. Você jurou em sua declaração que sua renda no ano passado foi de $400 mil. Isso está correto, Keith disse rapidamente. O mercado estava em baixa. O mercado estava em baixa. Catherine zombou. Ela se virou para o banco do júri, que estava vazio, já que este era um julgamento apenas com o juiz, então de volta para o juiz. Meritíssimo. Eu tenho aqui registros bancários do primeiro Banco Nacional de Chipre. Eles mostram uma transferência bancária de $2 milhões entrando em uma conta controlada pela Apex Ventures no exato mesmo dia em que o Sr. Simmons alegou que o mercado estava em baixa. Ela segurou um pedaço de papel. E aqui está o comprovante de saque. Sr. Simmons, você pode dizer ao tribunal para que usou esses $2 milhões? Keith ficou em silêncio. Sua garganta estava seca. Vou ajudá-lo, Catherine disse. Você comprou criptomoeda, especificamente uma moeda não rastreável que você armazenou em um disco rígido de armazenamento frio. Um disco rígido que está atualmente em um cofre na agência da Grand Central do Chase Bank, caixa número 404. O queixo de Keith caiu. Como? Como você? Eu sou Catherine Bennett, ela disse simplesmente. Encontrar dinheiro é o que eu faço. Agora, aqui está o problema que você não declarou esses $2 milhões. Você não declarou a cripto e certamente não compartilhou com sua esposa. Catherine se inclinou, sua voz caindo para um sussurro que carregou pela sala silenciosa. Você zombou da minha filha por não ter um advogado. Você pensou que ela era estúpida. Mas a única coisa estúpida nesta sala, Keith, é pensar que poderia roubar $2 milhões, escondê-los em uma caixa, e então desfilar sua namorada por Miami enquanto minha filha recortava cupons para comprar mantimentos. Eu não roubei, Keith gritou, quebrando sob a pressão. É meu dinheiro. Eu ganhei. Ela só ficava em casa pintando quadros estúpidos. Ela não contribuiu com nada. Por que ela deveria receber metade do meu gênio? A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto. O juiz Henderson olhou para Keith com puro desgosto. Sr. Simmons, você acabou de admitir oficialmente que o dinheiro existe e que intencionalmente o escondeu para impedir que sua esposa recebesse sua parte equitativa? Keith olhou para o juiz, depois para Garrison. Garrison tinha o rosto enterrado nas mãos. Sem mais perguntas para esta testemunha, Catherine disse, virando as costas para ele. Ela caminhou de volta para a mesa e sentou-se ao lado de Grace. Grace estava chorando silenciosamente. Catherine estendeu a mão e pegou a mão de sua filha, apertando-a com força. Está tudo bem, Catherine sussurrou. Ele acabou. Garrison Ford era um homem que se orgulhava da sobrevivência. Ele havia navegado pelas águas traiçoeiras dos divórcios da alta sociedade de Nova York por 20 anos. Ele sabia quando lutar, quando resolver, e mais importante, quando cortar uma corda para salvar seu próprio pescoço. Enquanto Keith Simmons descia cambaleante da tribuna das testemunhas, parecendo um homem que acabou de fazer 12 rounds com um boxeador peso pesado, Garrison já estava fazendo cálculo mental. Keith,
Havia acabado de admitir perjúrio e fraude em tribunal aberto. O juiz estava furioso, e sentada do outro lado do corredor estava Catherine Bennett, uma mulher que tinha o poder não apenas de vencer este caso, mas de apresentar queixas éticas que poderiam destituir Garrison de sua licença. Garrison, Keith sibilou enquanto desabava em sua cadeira. Conserte isso. Faça alguma coisa. Objete a evidência do disco rígido. Diga que foi obtida ilegalmente. Garrison não olhou para seu cliente. Ele começou a arrumar sua maleta. O que você está fazendo? Keith perguntou, o pânico subindo em sua voz. Garrison se levantou. Ele abotoou seu paletó. Meritíssimo, Garrison disse, sua voz firme. Neste momento, devo respeitosamente mover para me retirar como advogado do autor, Sr. Simmons. Os olhos de Keith se arregalaram. O quê? Você não pode desistir. Eu te paguei um adiantamento de $50.000. Sr. Simmons, o juiz Henderson disse, olhando por cima de seus óculos. Estamos no meio de uma audiência. Isso é altamente irregular. Meritíssimo, Garrison continuou, escolhendo suas palavras cuidadosamente para evitar violar o privilégio, enquanto salvava sua própria pele. Um conflito ético surgiu que torna impossível para mim continuar representando este cliente. Como um oficial do tribunal, não posso subornar perjúrio. Com base no testemunho que meu cliente acabou de dar, minha representação continuada comprometeria minhas obrigações profissionais. Tradução. Ele mentiu. Ele foi pego. E eu não vou afundar com ele. Seu covarde! Keith gritou. Ele investiu contra Garrison, agarrando a lapela do advogado. Eu te pago. Você trabalha para mim. Oficial de justiça, o juiz Henderson gritou. O oficial Kowalski se moveu com velocidade surpreendente para um homem grande. Ele agarrou Keith pela parte de trás de seu terno caro e o jogou de volta em sua cadeira. Sente-se e cale a boca, ou você vai para uma cela de detenção, Kowalski rosnou. Keith sentou, respirando pesadamente, sua gravata torta. Ele olhou ao redor da sala. Ele estava sozinho, verdadeiramente sozinho. O juiz Henderson olhou para Garrison. Sr. Ford, não estou concedendo sua retirada neste momento. Você vai sentar aí e vai garantir que os direitos do seu cliente sejam protegidos até que esta audiência termine. Depois disso, você pode protocolar as moções que quiser, mas não está deixando esta sala do tribunal. O rosto de Garrison caiu, mas ele assentiu. Sim, meritíssimo. Ele sentou, movendo sua cadeira uns 60 centímetros para longe de Keith. Catherine Bennett assistiu a essa demonstração com um desapego frio. Ela se levantou novamente. Meritíssimo, ela disse. Já que o advogado do Sr. Simmons ainda está presente, embora relutantemente, eu gostaria de chamar minha próxima testemunha. Esta testemunha vai à questão de caráter, especificamente em relação à petição do Sr. Simmons por pensão alimentícia, que devo acrescentar, ele teve a audácia de protocolar contra minha filha. Chame sua testemunha, o juiz disse, soando exausto. Eu chamo Sasha Miller, Catherine disse. A cabeça de Keith se ergueu bruscamente. Não, ele sussurrou. Ela não faria isso. As portas no fundo da sala do tribunal se abriram novamente. Uma jovem mulher entrou. Ela era incrivelmente bonita, usando um modesto vestido azul marinho. Ela parecia aterrorizada. Ela passou por Keith sem olhar para ele. Keith estendeu a mão. Sasha, querida. Não. Ela se encolheu dele como se ele fosse radioativo. Sasha assumiu a tribuna. Ela fez o juramento. Senhorita Miller, Catherine disse gentilmente. Obrigada por vir. Sei que isso é difícil. Você pode dizer ao tribunal seu relacionamento com o autor Keith Simmons? Sasha respirou fundo e trêmulo. Eu era namorada dele nos últimos 2 anos. Era? Catherine perguntou. Sim, Sasha disse, sua voz ganhando força. Eu terminei com ele esta manhã. Por que você terminou com ele esta manhã, senhorita Miller? Sasha olhou para Keith. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de raiva. Por quê? Ela disse, sua voz tremendo.
porque a Sra. Bennet me mostrou as mensagens de texto que Kit enviou para sua outra namorada em Chicago. A sala do tribunal explodiu. Até o juiz pareceu chocado. Ordem. O juiz Henderson bateu o martelo. Ordem. Keith parecia que ia vomitar. Senhorita Miller, Catherine continuou, impassível com o barulho. O Sr. Simmons alguma vez discutiu sua esposa, Grace, com você? O tempo todo, Sasha disse. Ele me disse que ela era louca. Ele disse que ela era um fardo. Ele disse... Ela pausou, olhando para Grace com pena. Ele disse que ia destruí-la no tribunal. Ele se gabava disso. Ele disse que ia deixá-la sem nada apenas pela diversão. Ele chamou isso de jogar o lixo fora. Grace cobriu o rosto com as mãos, soluçando baixinho. Ele me disse, Sasha continuou, sua voz subindo, que ele tinha um advogado que era um assassino e que Grace era estúpida demais para lutar de volta. Ele disse que ia deixá-la sem teto para que ela tivesse que voltar rastejando para ele, implorando por ajuda. Ele disse que queria possuí-la. Catherine deixou as palavras pairarem no ar. Elas eram feias. Elas eram cruéis. E eram o último prego no caixão de Keith. Obrigada, senhorita Miller. Catherine disse suavemente. Sem mais perguntas. Catherine se virou para Garrison Ford. Contra-interrogatório? Garrison olhou para Keith, que estava encarando a mesa, derrotado. Garrison olhou para o juiz. Sem perguntas, meritíssimo. O juiz Henderson tirou seus óculos e os limpou lentamente com um pano de microfibra. Ele não olhou para os papéis na sua frente. Ele olhou para Keith Simmons. Sr. Simmons, o juiz começou, sua voz perigosamente baixa. Em meus 20 anos na bancada, eu vi alguns comportamentos verdadeiramente desprezíveis. Eu vi pessoas brigarem por cachorros, por prataria, por crianças, mas raramente vi uma demonstração de arrogância e malícia como esta. Keith não levantou o olhar. Você entrou no meu tribunal, o juiz continuou, sua voz subindo, e zombou do processo judicial. Você zombou de sua esposa. Você tentou usar este tribunal como arma para abusar de uma mulher que jurou proteger. Você cometeu perjúrio. Você cometeu fraude. O juiz se virou para Grace. Senhora Simmons, eu te devo um pedido de desculpas. O tribunal deveria tê-la protegido mais cedo. Grace assentiu, enxugando os olhos. Catherine colocou um braço ao redor dela. No entanto, o juiz Henderson disse, colocando seus óculos de volta, estou agora em posição de retificar isso. Ele pegou sua caneta. Estou emitindo uma decisão temporária imediatamente. O julgamento final seguirá uma vez que a equipe da senhorita Bennet complete uma auditoria forense completa dos bens do Sr. Simmons. Cada centavo. Primeiro, o juiz decidiu. Estou congelando todos os bens pertencentes a Keith Simmons, Apex Ventures e qualquer outra entidade que ele controle. O acesso é concedido exclusivamente à Sra. Simmons e seu advogado. Keith gemeu. Segundo, estou concedendo à Sra. Simmons o uso e ocupação exclusivos imediatos da residência conjugal na 5ª Avenida e da propriedade nos Hamptons. Sr. Simmons, você tem 2 horas para desocupar. Você pode levar suas roupas e itens de higiene pessoal. Só isso. Se você remover um único móvel, uma única pintura ou uma única lâmpada, eu vou mandá-lo prender. Terceiro, o juiz disse, olhando para Garrison Ford, Senhor Ford, estou encaminhando a transcrição da audiência de hoje ao gabinete do promotor distrital para possíveis acusações sobre perjúrio e fraude eletrônica contra seu cliente. E sugiro que você coopere totalmente se deseja manter sua licença. Sim, meritíssimo, Garrison disse rapidamente. Finalmente, o juiz disse, olhando para Catherine. Senhorita Bennet, sobre honorários advocatícios. Catherine sorriu. Sim, meritíssimo. O Sr. Simmons pagará 100% dos honorários advocatícios da Sra. Simmons. Dada sua taxa horária padrão, imagino que será substancial. Muito substancial, meritíssimo, Catherine concordou. O tribunal está encerrado, o juiz Henderson bateu o martelo. Enquanto a sala se esvaziava, Keith sentou ali, atordoado. Sua vida estava acabada.
Em 2 horas ele havia ido de um playboy multimilionário para um possível criminoso sem lugar para dormir. Ele olhou para cima para ver Catherine e Grace arrumando suas coisas. Grace parecia diferente. Ela ficava mais ereta. O peso havia ido embora. Keith se levantou, suas pernas trêmulas. Ele caminhou até elas. Grace, ele rosnou. Grace, por favor. Você não pode fazer isso. Para onde eu vou? Grace olhou para ele. Ela não parecia mais irritada. Ela apenas parecia terminada. Antes que ela pudesse responder, Catherine entrou entre eles. Ela se elevava sobre Keith, embora tivessem a mesma altura. Sua presença era uma parede física. Sr. Simmons, Catherine disse, sua voz gelada. Minha filha não fala com criminosos. Se você tem algo a dizer, pode dizer ao meu associado Júnior. Ela apontou para um dos jovens advogados atrás dela, um homem de aparência afiada chamado Toby. Toby, Catherine disse, dê seu cartão ao Sr. Simmons. Toby entregou um cartão aqui. Agora, Catherine disse, pegando o braço de Grace. Saia do meu caminho. Temos um almoço comemorativo para pegar. Acredito que Grace tem algumas pinturas para recuperar. Elas passaram por ele. Grace não olhou para trás. Keith as observou saírem. Ele viu as pesadas portas de madeira se fecharem, selando seu destino. Ele olhou para Garrison Ford, que já estava no telefone, presumivelmente ligando para seu próprio advogado. Keith Simmons estava sozinho, mas a história ainda não tinha terminado. Quando Catherine e Grace saíram nas escadas do tribunal, piscando sob a luz brilhante do sol de Manhattan, um sedã preto parou. Mas não era o carro de Catherine. A janela desceu. Um homem estava sentado no banco de trás. Ele era mais velho, com cabelo prateado e um rosto que parecia esculpido em granito. Ele olhou para Catherine, depois para Grace. Grace congelou. Pai. Catherine ficou rígida. Ela apertou sua maleta com mais força. Olá, Catherine, o homem disse. Sua voz era profunda e comandava a atenção, mesmo sobre o barulho do tráfego da cidade. Vi as notícias. O martelo de ferro retorna. Você fez um grande espetáculo lá dentro. Eu fiz o que tinha que ser feito, William. Catherine disse asperamente. Eu sei, o homem disse. Ele olhou para Grace. Grace, faz muito tempo. Grace olhou entre sua mãe e o pai que não via há 20 anos. O pai que havia ficado do lado de Keith quando eles se casaram, porque era uma boa fusão de negócios. O que você está fazendo aqui? Grace perguntou. Estou aqui, William disse, abrindo a porta do carro porque Keith Simmons me deve dinheiro. Muito dinheiro. E eu vi que vocês duas acabaram de pegar tudo o que ele tem. Ele saiu do carro. Ele não estava lá para abraçar sua filha. Ele estava lá por seu investimento. Catherine ficou na frente de Grace novamente. Ela não te deve nada, William. A dívida de Keith é problema de Keith. Não de acordo com os papéis do empréstimo, William disse, puxando um documento de seu paletó. Keith colocou a cobertura da Quinta Avenida como garantia para um empréstimo privado da minha firma há 6 meses. Se ele não pagar, o que presumo que esteja prestes a acontecer, aquele apartamento pertence a mim. Grace sentiu o chão mudar sob seus pés novamente. Justamente quando pensou que havia vencido, o passado voltou para assombrá-la de uma direção diferente. Catherine olhou para o documento. Seus olhos se estreitaram. Ela escaneou a assinatura. Você assinou este empréstimo com ele? Catherine perguntou, olhando para seu ex-marido com descrença. Sabendo que ele estava escondendo bens? Negócio é negócio, Kate. William disse, com um dar de ombros. Eu não sabia que ele estava escondendo de você. Eu só sabia que ele precisava de dinheiro. E agora estou cobrando a nota hoje. Ele olhou para Grace. Sinto muito, querida, mas aquele apartamento é meu. Você vai ter que encontrar outro lugar para ficar. Grace sentiu as lágrimas voltando. Ela havia acabado de recuperar sua casa, apenas para perdê-la para seu próprio pai no estacionamento. Catherine olhou para William. Então, ela olhou para o documento novamente. Um sorriso lento e perigoso se espalhou por seu rosto. O mesmo sorriso que ela havia dado a Keith logo antes de destruí-lo. Ah, William.
Catherine riu sombriamente. Você realmente deveria ter lido as letras miúdas da escritura antes de emprestar esse dinheiro para ele. William franziu a testa. O quê? O barulho das ruas de Manhattan pareceu desaparecer, deixando apenas a tensão entre os 3 membros da família parados na calçada. William estava ao lado de seu elegante carro preto, segurando o documento que ameaçava desfazer tudo o que Catherine havia acabado de conseguir dentro da sala do tribunal. Ele olhou para sua ex-esposa e filha, não com afeto, mas com o cálculo frio de um homem equilibrando um livro-razão. É um penhor padrão, Catherine, William disse, sua voz desprovida de emoção. Keith pegou $2 milhões emprestados da minha empresa de capital privado, Ironclad Capital. Ele colocou a escritura da cobertura da Quinta Avenida como garantia. Ele não pagou a primeira parcela ontem. A propriedade é minha? Grace sentiu seus joelhos fracos. Ela agarrou o braço de sua mãe para apoio. É verdade? Ele pode fazer isso? Pai, como você pôde? É negócio, Grace, William disse, embora tivesse a graça de parecer ligeiramente desconfortável. Keith veio até mim com uma proposta de negócio. Eu não sabia que ele estava roubando de você. Mas dinheiro é dinheiro. Não posso simplesmente cancelar uma perda de $2 milhões. Eu tenho investidores. Catherine Bennett não se abalou. Ela não parecia preocupada. Na verdade, ela parecia estar suprimindo uma risada. Ela deu um passo mais perto de William, seus saltos clicando ritmicamente no concreto. Ela arrancou o documento de sua mão, seus olhos escaneando o texto com precisão de laser. Seção 4, cláusula B. Catherine leu em voz alta. Seu tom zombeteiro. O mutuário certifica que possui propriedade exclusiva e sem ônus da propriedade colateral. Ela olhou para William por cima da borda de seus óculos escuros. Você fez uma busca de título, William? Ou apenas confiou no homem que usa perfume demais e te chama de senhor? William franziu a testa. Minha equipe fez uma verificação preliminar. O nome de Keith está na escritura. O nome dele está na cópia da escritura que ele te mostrou. Catherine corrigiu. Ela pegou de sua própria maleta uma pasta azul. Mas se você tivesse verificado os registros do cartório adequadamente, teria visto a emenda protocolada em 2018. Ela entregou a pasta azul para William. Em 2018, quando Grace estava grávida antes do aborto espontâneo, eu convenci Keith a transferir a propriedade para um trust familiar para protegê-la de responsabilidade tributária, Catherine explicou. Ele concordou porque é ganancioso e odeia pagar impostos, mas ele não leu os estatutos do trust. Catherine sorriu, e foi a coisa mais aterrorizante que Grace já tinha visto. O trust estipula que qualquer uso da propriedade como garantia requer a assinatura de ambos os beneficiários. Grace nunca assinou seu acordo de empréstimo. Assinou, William. William olhou para o documento em sua mão. Ele olhou para a linha de assinatura. Havia uma assinatura que parecia Grace Simmons, mas estava trêmula. Ele falsificou. Grace sussurrou, percebendo a profundidade da traição de Keith. Ele falsificou minha assinatura. Catherine assentiu. Exatamente. Então, William, aqui está seu dilema. Você está segurando um acordo de empréstimo baseado em uma assinatura falsificada, envolvendo uma propriedade mantida em trust. Isso torna o contrato nulo. O rosto de William ficou de um tom de cinza que combinava com o pavimento. Se o contrato é nulo, então não tenho nenhum direito sobre o apartamento. Correto, Catherine disse alegremente. E significa que você está atualmente devendo $2 milhões sem garantia. Aquele bastardo, William rosnou, amassando o papel em seu punho. Ele me passou a perna. Ele enganou seu próprio sogro. Ele enganou, Catherine concordou. E se você tentar despejar Grace, vou processar a Ironclad Capital por empréstimos predatórios e aceitar documentos falsificados. Vou amarrar sua firma em litígio por tanto tempo que seus netos serão os que resolverão o caso. Ela se aproximou, sua voz caindo para um sussurro. Ou você pode fazer a coisa certa pela primeira vez em sua vida miserável. William olhou para Catherine, depois para Grace. Ele viu a mulher adulta que sua filha havia se tornado.
Ele viu a força em seu maxilar, uma força que ela havia herdado de sua mãe, não dele. O que você quer? William perguntou. Vá embora, Catherine disse. Vá atrás de Keith, pessoalmente pela dívida. Penhore seus salários. Pegue seu relógio. Não me importo. Mas o apartamento fica com Grace e você pede desculpas a ela. William hesitou. Ele era um homem orgulhoso, mas também era um empresário que sabia quando havia sido superado. Ele suspirou, um longo som deflacionário. Ele se virou para Grace. Grace, ele disse, sua voz rouca. Eu não sabia sobre a falsificação. Eu não deveria ter feito negócios com ele. Sinto muito. Grace olhou para seu pai. Anos atrás, ela teria implorado por sua aprovação. Agora ela apenas sentia uma pena distante por ele. Está tudo bem, pai, ela disse suavemente. Você pode ir agora. Eu tenho um almoço com minha advogada. William assentiu uma vez rigidamente. Ele entrou de volta no carro. A porta bateu e o veículo se fundiu ao tráfego, desaparecendo na cidade. Catherine o viu partir, então sacudiu as mãos como se tivesse acabado de tirar o lixo. Bem, Catherine disse, virando-se para Grace com um sorriso caloroso e genuíno. Isso está resolvido. Agora, sobre aquele almoço, estou faminta e acredito que temos 20 anos para recuperar. Grace olhou para sua mãe. A mulher que ela tinha temido, a mulher de quem havia fugido, acabara de salvar sua vida. Grace deu um passo à frente e envolveu seus braços ao redor de Catherine. Catherine ficou rígida por um segundo. Ela não estava acostumada com abraços, mas então relaxou, abraçando sua filha de volta ferozmente. Senti sua falta. Mãe. Grace chorou em seu ombro. Eu sei. Catherine sussurrou, sua voz grossa de emoção. Eu também senti sua falta, querida. Não vou a lugar nenhum desta vez. 3 meses depois, a galeria em Chelsea estava lotada. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e aperitivos. A iluminação era perfeita, iluminando as grandes telas vibrantes penduradas nas paredes brancas. A exposição se chamava Renascimento. Grace estava no centro da sala usando um deslumbrante vestido vermelho que lhe caía perfeitamente. Ela segurava uma taça de água com gás, rindo com um grupo de colecionadores de arte que estavam brigando pelo preço de sua pintura central. A pintura intitulada O Martelo retratava uma cena de tribunal estilizada. No centro estava uma figura de luz rompendo-a através de correntes de escuridão. Era poderosa, crua e inegavelmente brilhante. É magnífico, Grace, um colecionador disse. Vendido. Não me importo com o preço. Grace sorriu. Obrigada. Significa muito para mim. Do canto da sala, Catherine Bennett observava com orgulho. Ela estava bebericando um martini, parecendo elegante como sempre. Ela não era apenas uma advogada mais. Ela era uma avó a ser de um novo gatinho adotado de Grace, e uma presença constante na vida de Grace. Catherine verificou seu telefone. Ela tinha uma notificação. Era um alerta de notícias do Wall Street Journal. Executivo desgraçado, Keith Simmons, sentenciado a 5 anos por fraude eletrônica e desfalque. Catherine tocou no artigo. Havia uma foto de Keith. Ele parecia terrível. Seu cabelo estava ralo. Ele não tinha se barbeado e estava sendo levado para fora de um tribunal com algemas. O artigo detalhava como seu próprio advogado, Garrison Ford, havia testemunhado contra ele em troca de imunidade. Mencionava os milhões que ele havia roubado, a falsificação dos documentos de seu ex-sogro e a criptomoeda escondida que o FBI havia apreendido do cofre. Ele tinha perdido tudo, o dinheiro, as mulheres, a reputação e sua liberdade. Catherine sorriu, deslizou a notificação para longe e colocou o telefone em sua bolsa. Ela não precisava ler o resto. Ela havia estado na primeira fila para a sentença mais cedo naquele dia. Ela caminhou até Grace. Você tem um ponto vermelho em cada pintura. Catherine notou. Você está esgotada? Não acredito nisso, Grace disse, seus olhos brilhando. Mãe, obrigada por tudo. Se você não tivesse entrado por aquelas portas,
Você teria encontrado seu caminho eventualmente, Catherine disse. Você é mais forte do que pensa, Grace. Você sobreviveu a ele por 5 anos. Eu apenas ajudei você a terminar a luta. A porta da galeria se abriu e uma rajada de vento entrou. Um homem estava ali. Não era Keith. Ele estava atualmente sendo processado em Rikers Island. Era Toby, o associado júnior da firma de Catherine. Ele parecia animado. Ele caminhou direto até elas. Senhorita Bennett, Grace, Toby disse, sem fôlego. Desculpe invadir a festa, mas o cheque de liquidação da venda da casa dos Hamptons acabou de compensar e, bem, você precisa ver isso. Ele entregou a Grace um tablet. Na tela estava um saldo de conta bancária. Era o resultado da liquidação dos bens restantes de Kit, mais os danos punitivos que o tribunal havia concedido a Grace, por sofrimento emocional e abuso financeiro. O número era impressionante, suficiente para garantir que Grace nunca tivesse que se preocupar com dinheiro novamente, suficiente para abrir seu próprio estúdio, suficiente para iniciar a fundação para sobreviventes de abuso doméstico que ela vinha sonhando. Grace olhou para o número, depois para sua mãe. Acabou. Grace disse suavemente. Realmente acabou? Não. Catherine corrigiu, batendo sua taça contra a de Grace. Está apenas começando. Do lado de fora da galeria, as luzes da cidade cintilavam. Em algum lugar em uma cela fria, Kit Simmons estava percebendo que a mulher que ele chamou de estúpida e fraca tinha acabado de se tornar a arquiteta de sua destruição. Ele havia cometido o erro clássico de um narcisista. Ele pensou que porque Grace era quieta, ela não tinha nada a dizer. Ele esqueceu que as tempestades mais altas frequentemente começam com uma queda na pressão, uma mudança no vento e um silêncio que grita perigo. E ele certamente esqueceu que enquanto uma esposa pode tentar perdoar, uma mãe nunca esquece. Grace se virou de volta para seus convidados, sua risada soando clara e livre. Ela não era mais a mulher no vestido cinza encarando uma mesa vazia. Ela era Grace Bennett Simmons, artista sobrevivente e filha do martelo de ferro. E ela tinha muita pintura ainda por fazer. Kit Simmons aprendeu da maneira difícil que o silêncio não é fraqueza. É apenas uma pausa, antes de recarregar. Ele pensou que poderia tirar a dignidade de Grace só porque controlava as contas bancárias. Mas ele subestimou a força imparável do amor de uma mãe, misturado com um diploma jurídico de primeira linha. Grace não apenas ganhou sua liberdade. Ela recuperou sua voz, sua arte e sua vida, deixando Kit com nada além de um macacão de prisão e uma vida inteira de arrependimento.